Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Castro, professor de matemática. Estamos iniciando aqui este vídeo, que será uma sequência de vídeos, onde trataremos sobre o conteúdo de equações do segundo grau, tá? Este aqui é o capítulo 2 do livro Matemática Essencial. O capítulo 2 trata-se de equações do segundo grau e sistemas de equações. E nessa primeira aula, vamos falar sobre equações do primeiro grau com uma incógnita, encontrando esse conteúdo ali na página 34. Equações de segundo grau com uma incógnita. O que quer dizer? Toda vez que eu falo que onde há uma equação, existe o sinal de igualdade, tá? Do segundo grau, porque na variável que for aparecer, o expoente é elevado a 2, tá? E uma incógnita apenas porque é somente o x, tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma equação de segundo grau, x ao quadrado igual a 100, tá? É uma igualdade, uma equação do segundo grau, o expoente é 2, tá? E uma incógnita apenas porque só tem um x. Se eu tivesse um x e um y, um a e um b, né? Então, seriam duas incógnitas. Em anos anteriores, estudamos as equações, né? Lá no sexto, no sétimo ano, né? Estudava as equações, que são as sentenças matemáticas, né? Expressas por uma igualdade. O que é isso daí? Essas equações aí que vocês estudaram. Uma sentença matemática, x mais 3 igual a 10, né? Eu estou afirmando isso daí, é uma sentença matemática com uma igualdade, né? Por curiosidade aqui, né, o único valor possível de x vai ser o número 7, né? X é o único valor que resposta é o valor 7, né? Então, em anos anteriores estudamos as equações, que são sentenças matemáticas expressas por igualdades, em que há pelo menos uma letra, né? No oitavo ano você estudar também, assim, equações desse tipo, ó, x mais y igual a 10, né? Então, aqui você tem várias combinações, tanto para x como a y, né? X mais 1 igual a 10, x igual a 9, y1, x igual a 8, y a 2, né? Y é 2. Então, esses são os dois tipos, aqui com uma incógnita e aqui com duas incógnitas, né? Ambas do primeiro grau, porque o expoente é o número 1. Beleza? Isso que vocês estudaram. Veja alguns exemplos, né? Lá, o x menos 4 igual a 12, né? Olha lá, é uma equação do primeiro grau com uma incógnita apenas, né? Aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Aqui a gente já tem uma equação do segundo grau com uma incógnita apenas, né? Incógnita é o valor desconhecido, no caso aqui meu x, né? Então, neste capítulo, vamos aprofundar o estudo das equações cujo maior expoente da incógnita vai ser o número 2, né? Então, a gente está mexendo na equação do segundo grau, então o que interessa para nós agora é quando o expoente ali da variável, né, da incógnita, seja o 2. Pegando o exemplo gancho aqui, veja a situação em que está associada a equações desse tipo, né? Um exemplo de associação de equações de segundo grau. Certo satélite artificial fotografou uma região da Terra em formato de quadrado. Então, ele foi lá, tirou a foto desta área aqui e tal, né? E a área dele tem 625 metros quadrados. Ela tem 625 quadradinhos, metros quadrados, né? A pergunta qual é a medida do comprimento do lado da região fotografada por este satélite, né? Então, se você tem um quadrado, beleza? Logo, os lados são iguais. Se eu fizer lado vezes lado, vai dar a área, né? E esta área está sendo de 625. A pergunta qual é a medida do lado? Quanto que mede esse lado aí? Bom, se você fizer lado vezes lado, vai dar lá os 625, né? E a gente procura, assim, qual número vezes ele mesmo que dá esse 625, né? O valor que a gente procura, né? Olha lá, lado vezes lado fica L ao quadrado, né? Lado elevado ao quadrado. E o valor que a gente procura pode ser o lado medindo 25, tá? 25 metros. Porque 25 metros vezes 25 metros vai dar os 625 metros. Ou a gente pode também ter que o lado vai medir menos 25 metros. Porque o menos 25 vezes menos 25 também vai dar o 625 positivo. Só que, como aqui a gente está tratando de área, não existe medida de lado negativo.
né? Eu vou percorrer menos 25 metros, existe essa possibilidade com valor negativo. Então, neste caso aqui, vocês podem observar no livro que a gente desconsidera o valor negativo e fica somente com positivo. Então, o único valor que satisfaz esta minha equação aqui, ó, L ao quadrado igual a 625, é sendo o L sendo 25, ok? Então, isso aqui é um exemplo de aplicação de uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau com uma incógnita x, né, o valor desconhecido x, pode ser escrita da seguinte maneira, ali, ó, o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente pegou ela de modo aqui mais simples, né, mas está lá elevado ao quadrado. Ao invés de L, estou fazendo agora com o x, né? E aqui eu tenho que o a, tanto o a como o b como o c, eles são números reais, então pode ser qualquer número que você quiser, natural, fração, dízima periódica, negativo, raiz, irracional, né? Só que e esses valores podem ser tanto para A, B e C, zero também, né? Só que apenas uma restrição. O valor de A, ele não pode ser zero, tá? Olha lá, ó, o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu tiver ali ax elevado ao quadrado, se por acaso o a for zero, fica 0 vezes x quadrado. Daí, 0 vezes x quadrado vai dar o próprio zero. Então, este ax ao quadrado, se ele for zero, ele deixa de existir, né? E o que sobra ali, que vai sobrar o bx mais c, ele não é uma equação de segundo grau. Então, o a não pode ser zero. Se ele for zero, isso deixa de ser uma equação de segundo grau, tá? De resto, pode ser qualquer valor que você quiser, tá? Tanto para A, o A não pode ser o zero, mas B e o C pode ser qualquer valor real, né? Desde que exista. Essa igualdade aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, é a forma reduzida, a forma simplificada, vamos falar de forma organizada de uma equação. Vai acontecer casos que ela vai estar toda desorganizada, então a gente faz o quê? Organiza ela, deixa ela na forma organizada, na forma reduzida, tá? Um exemplo aqui para vocês, ó, tem assim, 2x ao quadrado, tirando de cabeça esse valor, tá? Mais 3x mais 6 é igual a 10x. Ó, isso aqui é uma equação, beleza? É do segundo grau, porque o expoente é 2, com uma incógnita apenas, porque eu só tenho x. Só que ela não está na forma reduzida. Pode perceber que isso daqui está diferente do que da forma reduzida ali. Ó. Então, nós vamos organizar ela. Olha lá, ó. 2x quadrado mais 3x, né? Olha lá, ó. Mais 10x está do lado direito, segundo membro, passo para o lado esquerdo, do primeiro membro, fica menos 10x, mais 6, como ninguém ficou do lado de lá, igual a zero, tá? Só simplificando aqui, ó, 2x quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Pronto. Então, esta minha equação aqui, ó, ela era do segundo grau, só que estava, vamos dizer, desorganizada, não estava na forma reduzida. Agora, aqui embaixo, ó, ela já está na forma reduzida, na forma organizada. Beleza? E olha, observe que fica muito mais fácil determinar ó, quem que é o A, o B e o C, né? São os coeficientes, são os números, né? Então, aqui a gente tem que o A é o número que vai junto com o x quadrado, que acompanha o x quadrado. O B é o número que acompanha o x, tá? No caso aqui, o menos 7. E o C é o número sozinho, sem nenhuma letra, é um termo independente. Fixei para vocês aqui, ó, forma reduzida, tá? Para ficar gravado para vocês. E vamos ver alguns casos aqui de classificação de A, B e C. As equações do segundo grau, em que A, B e C são diferentes de zero, né? São denominadas completas. O que quer dizer? Ó? Por exemplo, nessa minha equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 15 igual a zero. Ó. O que eu tenho? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Lembra que o A ó, é quem está acompanhando o x quadrado. E no caso aqui, você pode observar que nenhum número, você não consegue ver nenhum número que está acompanhando o x quadrado, né? Mas ele não pode ser, você pode pensar assim, ah, não tem ninguém, então é zero. Lembra aqui pelo slide anterior que o A não pode ser zero, né? Senão deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, o número que está acompanhando aqui o x quadrado é o número 1.
ele está ali de forma oculta, né? Vamos brincar, é o sujeito oculto aqui na matemática. Porque se eu fizer 1 vezes x ao quadrado, vai dar o próprio x quadrado. Então, esse número aqui, esse coeficiente que acompanha o x quadrado, que é o a, não tem ninguém, vale 1. O b, ele é quem acompanha o x, ó. No caso aqui, ele vale menos 2. E o c é o termo independente, que é o 15. O que ele está falando aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó? Quando o A, o B e o C são diferentes de zero, isto é, nenhum deles é zero, então a gente fala que essa equação aqui, ó, é uma equação completa, porque ela tem o valor de A, tem o valor de B e tem o valor de C, tá? Já existem equações que eu posso ter o B igual a zero, o C igual a zero, ou o B e o C igual a zero. Então, neste caso, a gente fala que elas são incompletas, né? Olha esse exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais x igual a zero. Ó, quem está com x quadrado é o A, ó, ele é o 2. Beleza. Quem está com x é o número B, ó. Número 1 ali, ó. 1 vezes x, o próprio x, o B. E nesta equação aqui, ó, eu não tenho esse termo independente, tá? Ele é o C, que está sendo igual a zero. Então, esta é uma equação incompleta, porque está faltando ali o C, né? O C é igual a zero. Já nessa equação aqui, ó, vamos pegar aqui, menos x ao quadrado mais 6 igual a zero, ó. Eu tenho que o A vale menos 1, né? Está ali com o x quadrado. O termo que vai com x, que seria o B, ó, não tenho ele, então o B agora que é igual a zero. E o C é o termo sozinho, ó, que no caso aqui é o 6, tá? Então, essa também é uma equação incompleta. E nosso terceiro exemplo aqui, ó, tem o 7x ao quadrado igual a zero. Ó, quem está com x lá, que é o A, ó, é o 7. Quem está com B? Quem que é o B que está com x? Não tem, é zero. Quem está com C ali? Não tem, que é zero. Beleza? Então, essa daqui também é uma equação incompleta. Bom, esta é a aula daí de hoje, está apresentando o que é uma equação de segundo grau na forma reduzida, quando ela é completa e quando é incompleta. Até mais a próxima aula, grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.